Que Deus abençoe a cada um, que essa mensagem chegue ao seu coração. Em tempos difíceis, precisamos manifestar a nossa fé, precisamos mostrar ao mundo verdadeiramente que somos filhos de Deus, servos do Altíssimo e que não tememos, porque tudo está no controle do Senhor. E essa canção, eu quero que louvar com você que está acompanhando esse vídeo nesse momento, que você faça o seu culto no seu lar, sabendo que hoje você não pode sair do seu lar para estar congregando, mas você pode estar cultuando ao Senhor na sua casa. E ela faz todo sentido neste momento difícil, rompendo em fé. Esse é o tempo em que nossa fé está sendo provada, a nossa confiança em Deus está sendo provada. Rompendo em fé. A nossa fé, ela não deve estar firmada nas coisas humanas, ela não deve estar firmada naquilo que vemos, mas no Deus a quem servimos, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Assim diz a palavra de Deus. E essa canção, ela fala muito sobre isso. Que nós possamos vivê-la em nossas vidas a cada dia, a cada momento. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Vai se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. O Senhor nosso Deus é a nossa força, é o nosso rochedo, é a quem nós servimos. E essa canção, ela vem ao encontro daquilo que eu quero meditar com você nessa noite. A palavra de Deus que está lá em Daniel, no capítulo 3 de Daniel, versos 17 e 18.
Deus, o poder de Deus, o próprio Deus, ele se manifesta em nossas vidas também, principalmente através da nossa fé. Em tempos difíceis, em momentos difíceis. Porque muitas vezes nós dizemos que nós cremos no Deus do impossível. Mas quando chega o impossível, nos desesperamos. Nós cremos no Deus que cura, mas quando chega a enfermidade, nos desesperamos. Nós cremos que o Senhor é o Deus que salva, que liberta, mas quando chega uma situação, entra o desespero e não enxergamos, e não clamamos, e não nos voltamos, e não confiamos nesse Deus, que é o nosso Deus, o Deus do impossível. Então eu quero compartilhar com você essa palavra de reflexão para hoje. Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: quando Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor, dizendo: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que aos teus deuses não serviremos, e nem a estátua de ouro que tu levantaste adoraremos. Essa é a confiança de 3 jovens que naquele momento, só para que entendamos a situação, o rei mandou erguer uma grande estátua. E todo o povo, naquele momento, e até mesmo o povo de Israel que estava ali cativo, deveria adorar aquela imagem. E quando se tocassem os instrumentos, e todos aqueles instrumentos listados, todo o povo deveria se curvar, se prostrar e adorar aquela imagem. E quando todos se curvaram, ficaram 3 jovens de pé. Imagina aquela grande multidão de pessoas. Inclusive as pessoas chamadas o povo de Deus estavam ali, se curvando àquela imagem. Pelas ameaças, pelo medo, pela situação, pela circunstância. Mas haviam 3 que fizeram toda a diferença: Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei manda chamar e fala novamente: aquele que se curva, vamos tocar, vou dar mais uma chance, mais uma oportunidade para vocês. Nós vamos tocar novamente os instrumentos. E vocês terão mais uma chance para se dobrarem diante da imagem, se curvarem. Porque se vocês não fizerem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. E assim ele fez. Tocou novamente os instrumentos. E foi dada a ordem. Mas eles permaneceram firmes. Porque eles sabiam o Deus a quem serviam, eles sabiam quem era o Deus, e eles sabiam quem eram eles diante de Deus. E o rei perguntou-lhes: vocês não têm medo da morte? Vocês não sabem que vocês serão lançados na fornalha de fogo? Sadraque, Mesaque e Abednego lhes responde: o Deus a quem nós servimos é convicção. É convicção de fé. Ele pode nos livrar. Porém, se ele não quiser, se ele não nos livrar, ainda assim nós não adoraremos aos teus deuses, às tuas imagens. Queridos, eu quero dizer para você com isso que a gente aprende uma lição. O correto, os princípios que Deus nos deixou a ser seguido pela sua palavra é o certo. Embora uma multidão esteja caminhando em outra direção, mas se nós temos convicção e fé no Deus a quem servimos, na certeza de que Ele está conosco, que a sua vontade é soberana sobre as nossas vidas, nós andaremos na contramão do mundo, independente do que todos digam. O que importa é o que a palavra de Deus diz. E aqueles homens nos ensinaram essa lição. O rei se irou. E se a situação já estava ruim, vai ficar pior. Mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha.
mandou amarrar aqueles homens com todos os seus pertences, com suas capas, com seus chapéus, ali crendo, né, que o tecido iria apressar a queima dos seus corpos mais ainda. Mas sabe o que ele estava fazendo? Mostrando ainda mais o poder de Deus naquele momento. E eu quero dizer para você, quando está mais difícil e você está em convicção ao Deus que você serve, em que você está convicto em estar correto diante do Senhor, sabe por que às vezes fica mais difícil? Para que o poder de Deus se manifeste a muito mais pessoas através da tua vida. Para que a glória de Deus brilhe muito mais através da tua vida. Então não desanime. Estamos em tempos difíceis, estamos em tempos de pandemia, devemos nos cuidar, devemos seguir protocolos, regras, mas não devemos também deixar esfriar a nossa fé, a nossa convicção em Deus. Eu já ouvi pessoas dizer, então crente pegou Covid. Se Deus quiser nos livrar da Covid, Ele vai livrar. Se Deus quiser nos livrar da morte, Ele vai livrar. Mas se Ele não nos livrar da Covid, Ele é o Deus que cura. E se Ele não quiser nos curar, Ele nos levará para a glória com Ele. Mas em todo o tempo, enquanto eu estiver nessa terra, enquanto estivermos nessa terra, nós devemos estar com o nosso Deus. O nosso Deus estará conosco. Mas quando Ele nos requerer para a sua glória, se assim for a vontade do Senhor, que é soberana na vida dos seus servos, foi essa lição que Sadraque, Mesaque e Abednego nos deixa no livro de Daniel, capítulo 3. O nosso Deus, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra, mas se Ele não quiser, aqui o Senhor está comigo. Mas se Ele não me livrar e a morte vier, eu estarei com Ele na glória. Essa é a certeza e a convicção que devemos ter e mantivermos em fé, em oração, em convicção, em comunhão com Deus. Esse é o segredo. Essa é a certeza. E o poder de Deus se manifestou ali porque nós conhecemos a história. Quando aqueles homens foram lançados na fornalha e quando de repente eles estavam amarrados. E de repente o rei chama e diz, nós não lançamos 3 homens na fornalha porque há agora 4 pessoas estão caminhando como quem passeia dentro dessa fornalha, como se nada acontecesse. O 4º homem era Deus se manifestando ali, o poder de Deus se manifestando através da convicção, da fé, da certeza daqueles homens no Deus a quem serviam. E Ele se manifesta, Ele é Deus em todo o tempo. Eles foram chamados para fora e todo o povo viu que não há outro Deus além do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há outro Deus além do meu e do seu Deus. Há somente um Deus, o Deus a quem servimos. Manifestemos a glória de Deus através da nossa fé, da certeza de que Ele é Deus em todo o tempo. Que o amor de Deus, graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça contigo. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós exaltamos o teu santo nome porque o Senhor é Deus. Pai querido, eu te peço, aumenta-nos a fé. Ensina-nos, ó Pai, a permanecermos firmes em Tua presença. Vai alcançando cada lar que essa mensagem chegar. Vai alcançando cada pessoa que está enferma, dando-lhe força e fé para permanecer confiante que a Tua vontade é soberana, Pai. Livre e guarda, meu Deus, cada um, aos nossos pastores, aos nossos líderes, aos nossos irmãos, a Tua igreja na terra, Pai. Crendo que o Senhor é Deus, confiamos em Ti e que o Teu nome é soberano, é sobre todo nome. Pai, louvamos e te bendizemos para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que a paz do Senhor reine em teu coração, em nome de Jesus.